Então você pode costurar esses versículos numa mensagem. Pronto, você tem ali a tessitura, você tem ali as tramas, um encadeamento de ideias que estão concatenadas. Concatenação, para você entender o que é, você pensa num relógio. O relógio tem diferentes peças. Cada peça dessa individualmente não é um relógio, mas elas juntas é um relógio. Elas todas juntas, montadas corretamente, elas produzem um mecanismo que tem um giro constante dos ponteiros, e que com esse giro constante dos ponteiros você tem a marcação do tempo, a marcação das horas. Aí você tem um visor, aqueles ponteiros que te mostram a hora, mas por trás daquilo você tem todo um encadeamento de peças, tá? Que está ali por trás. Então essas peças diferentes entre si estão concatenadas, estão trabalhando em conjunto. Assim também na mensagem, os diferentes versículos trabalham em conjunto, para que possa no final produzir uma ideia, e essa ideia possa ser entendida. Quando a ideia é entendida, você pregou sobre a ressurreição, você pregou sobre o batismo, pregou sobre arrependimento, você pregou sobre salvação, você pegou vários versículos que estavam soltos em diferentes lugares, você concatenou eles, todos num só sentido, estão todos relacionados, não textos soltos que não tem nada a ver um com o outro, mas textos que estão concatenados, estão ligados por um mesmo sentido, e quando são concatenados trabalham junto, tá certo? E aí mostram ali uma ideia explanada com diversos nuances, né? Diversos versículos, cada um ao seu modo explicando uma parte dela. E aí você vai ajuntá-los na sua mensagem e vai esclarecendo, vai demonstrando eles ao longo da sua pregação. Por isso que você tem a situação que você citou, de uma pessoa que prega 2 horas e as pessoas não sentem. Por quê? A trama está muito bem feita, a concatenação de ideias está muito clara, as pessoas estão conseguindo acompanhar o raciocínio, e o que ele está falando é muito interessante. Então o que acontece? As pessoas estão interessadas no que ele está falando, e aí em vez de eles estarem prestando atenção em relógio, é só você ver, quando você está trabalhando, o seu dia é um, quando você está no lazer, o seu dia é outro. Você vai para um momento de lazer, está numa praia, numa cachoeira, num parque, numa viagem que você está gostando, o dia parece que durou 2 horas só. Você está trabalhando uma coisa cansativa, uma coisa repetitiva, o dia não passa, meu irmão. Só o período para chegar no almoço já fala, meu Deus do céu, chega às 6 horas e não chega o almoço. Por quê? Ali você não está interessado no que está fazendo, está fazendo por obrigação, você precisa ganhar seu salário, então você está ali fazendo por obrigação. Você está contando cada minuto que passa. Então você vai ter uma percepção cansativa sobre aquilo. Mas você está no momento de lazer, você não está focado no relógio, está focado no divertimento. Você está focado na atividade, jogando uma bola, fazendo uma coisa assim, ou conversando algo interessante. Você nem está olhando para o relógio. Então a sua percepção é de que o tempo passou muito rápido. Por quê? Você não está focado no tempo, e sim no relógio. A mensagem, você está focado na mensagem e não no tempo. Então a mensagem vai preencher toda a sua percepção. Quando você percebeu o final da mensagem, você diz, nossa, passou 1 hora e eu nem vi. Por quê? A mensagem conseguiu chamar sua atenção. A mensagem conseguiu prender você. E aí quando o pregador, ele não se preparou e não tem uma mensagem que está prendendo as pessoas, muitas das vezes ele se desespera e começa a dar subterfúgio, que é onde pega o teu irmão, diz com o teu irmão, faz isso com o teu irmão, não sei o quê, exatamente, porque a mensagem, meu irmão, ele não confia na mensagem, ele sabe que a mensagem está muito fraca e que se ele não fizer isso, ele vai perder a atenção das pessoas. Para caminhar para o final, eu queria passar só algumas coisas. Primeiro, eu quero fazer uma leitura, esses livros aqui eu recomendo para todo mundo, muito bom, viu? São 3, né? Ele vem no box, 3 livros, essa pequena coleção aqui, homilética, da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática, de Gilton Moraes, da editora Vida. Eu vou ler aqui o primeiro, falando sobre pregação. Olha só o que ele nos diz aqui, esclarecendo acerca de homilética. Introdução, vamos lá. A página, deixa eu ver aqui qual é? A página 17,
para compreender a tarefa homilética. Olha só, olha o que ele nos diz. O trabalho no gabinete de estudos faz o pregador crescer espiritualmente e lhe dá condições de conhecer e aplicar as técnicas mais adequadas à elaboração e à comunicação das suas prédicas. Trabalho anterior, trabalho feito lá em casa, trabalho feito lá na madrugada, feito lá no ônibus, que é o trabalho que vai te dar segurança para quando chegar ao púlpito, você saber qual é a mensagem que você vai pregar e como é essa mensagem, como você quer desenvolver ela, porque com essa segurança é que você vai eliminar o medo da pregação. Veja só, homilética. Pregar é uma das mais árduas e gloriosas tarefas reservadas ao ser humano. John Stott, baseado nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 4, 1 e 2, o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, a autorrevelação que Deus confiou aos homens e é preservada nas Escrituras. Isso significa que temos a grande responsabilidade de nos colocar diante das pessoas para falar em nome de Deus. Walter Brueggemann declarou que o pregador é um canal de comunicação do Deus vivo para a alma viva que ali está diante dele. E para o desempenho da importante missão de falar em nome do Senhor, precisamos estar preparados. O estudo da homilética é uma bênção a todos quantos desejam dedicar-se à comunicação da palavra de Deus. Para o melhor aproveitamento de tudo que essa disciplina oferece, precisamos conhecer o que vem a ser tal ciência, determinar a importância de seu estudo e pensar também em alguns riscos que devem ser evitados. Homilética é definida no dicionário Aurélio como a arte de pregar sermões religiosos. O vocábulo vem do grego homilia, que significa conversação. Com o passar do tempo, adquiriu a significação de discurso religioso. De um ponto de vista mais específico, John Brodus afirma que a ciência da homilética nada mais é do que a adaptação da retórica às finalidades especiais e aos reclamos da prédica cristã. João Muhammad, por sua vez, definiu a homilética como a arte e a ciência da pregação. Homilética é ciência quando vista sob o prisma de sua fundamentação teórica, e é ciência que se ocupa com o estudo da comunicação da palavra de Deus. Por isso, Nelson Kist definiu a homilética como a ciência que se ocupa com a pregação e, de modo particular, com a prédica proferida no culto, no seio da comunidade reunida. Vista ainda sob outro prisma, a homilética é também a arte, uma vez que trabalha artesanalmente, passo a passo, os elementos que formam o sermão. É por isso que Lloyd Jones declara que homilética é a arte da pregação. Na verdade, pregar é a tarefa principal da igreja, e a pregação bíblica tem ocupado lugar de destaque na igreja evangélica, uma vez que a igreja foi organizada como instrumento especial, tendo a pregação como sua principal missão. Por essa razão, é impossível o cumprimento de tão elevada missão sem o devido preparo. Muito bem, então, a gente olhando aqui para esse texto, observa, que a pregação é o ponto principal do culto, não é o louvor, não é as ofertas, por mais importante que sejam, mas sim a pregação. E para que a pregação seja bem executada, ela precisa ser levada a sério. E levar a sério a pregação é se preparar. Então você se prepara como um soldado se prepara para a guerra. O soldado treina. Todo o tempo que ele está lá, tá certo? Alistado, ele treina. Ele não fica na inércia, ele sai do sofá para a guerra. Ele treina, ele aprende a usar as armas, ele faz um condicionamento físico, ele faz diversos treinamentos de impacto psicológico para que ele possa se manter frio e seguro nas situações de risco, para que quando ele seja convocado, ele esteja pronto. Assim também, a gente precisa ter essa consciência desse treinamento prévio, desse preparo prévio, dessa antecipação, tá certo? Para que nós, quando chamados à responsabilidade, no púlpito da igreja, no trabalho, quando uma pessoa quer ouvir a palavra de Deus, na rua, quando temos uma oportunidade de apresentar a palavra de Deus, a gente seja pronto para qualquer tipo de situação. Então, essa é a importância, essa dedicação.
E aí na próxima aula a gente vai discutir, ó, a introdução que está em tela ali, ó, a introdução, ela tem, por exemplo, a gente pode subdividir ela em aperitivo, a primeira impressão que fica, apresentar a ideia central, coisas que devem ser evitadas na introdução, não se deixe vencer pelo medo, como eliminar o medo e proposição. Então, só isso é falando sobre introdução. Então, quando você é chamado à pregação, é chamado para entregar a mensagem, aí faz-se uma oração e vai se comunicar, vai passar para você a oportunidade, você recebe o microfone, a partir daquele momento, toda a sua dedicação é a mensagem, toda a sua dedicação. Você não pode desperdiçar tempo. Muitas vezes eu já vi, a pessoa vai começar a mensagem dela, o que ela faz? Ela começa um monte de agradecimento, ela começa um monte de envio de saudação, que fulano saudando não sei quem, e o pastor falando de tal, e muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. A pessoa precisa ser respeitosa, mas precisa ser direta. Então, o que ela precisa para demonstrar respeito? Agradecer a pessoa que a convidou e trazer a saudação para a igreja. Tá certo? Por quê? Se ela começa a rasgar muita seda e gastar muito tempo, ela está perdendo o público. Ela está perdendo a atenção das pessoas. As pessoas estão começando a se cansar com aquilo. E aí começa a dispersar. Um puxa o celular, o outro começa a olhar a mosca que está voando, o outro começa a levantar para beber água, bebe 500 copos d'água. Por quê? A pessoa está perdida. Então, quando a pessoa passa a oportunidade para você e você chega ao púlpito e sai da igreja, você tem a primeira oportunidade de manter a atenção das pessoas. Então, agradecer o pastor que o convidou, ou o líder, ou quem o convidou, saudou a igreja, parte para a mensagem. Aí, quando vai partir, ele coloca aqui, ele exemplifica como aperitivo. O que é um aperitivo? Um aperitivo não é a refeição principal. Ele chama de aperitivo aqui. O aperitivo é somente para começar a despertar o seu paladar. Então, a partir do momento que você fez as saudações, entrou na mensagem, tudo tem que estar envolvido com a mensagem. Você não pode trazer um caos, ou não pode trazer uma piada, não pode trazer um comentário, um fato, uma informação que não esteja relacionado à mensagem. Tudo tem que estar ligado à mensagem. Então, a partir daquele momento, você vai começar a despertar a atenção das pessoas para aquilo que você quer comunicar. Então, você quer falar, por exemplo, sobre a obra salvífica de Cristo. Você quer iniciar com um pequeno relato acerca da sua conversão? É possível, né? Sobre um momento em que Cristo te salvou, o momento em que você veio para o Evangelho, para que aquilo sirva como uma chamada de atenção, um aperitivo, para que as pessoas comecem a se interessar por aquilo que você vai falar, é válido, mas aquilo está relacionado à mensagem. Então você começa, né, falar acerca da salvação, pronto, então aquilo já começa a prender a atenção das pessoas. A primeira impressão que fica, ele está falando sobre comportamento. Então, comportamento em púlpito, por exemplo, a mensagem, parte dela é o que você fala, mas boa parte da mensagem é como você age. Então, mesmo que você, e eu coloco aqui, o nervosismo, a timidez, a apreensão, a preocupação, elas podem ser muito úteis, elas podem ser muito produtivas, desde que você consiga controlá-las. Então, quando você recebe um convite para a pregação, aquele gelo que dá na barriga, aquele tremor nas pernas, aquele coração palpitante, tudo isso pode ser muito útil para que você mantenha sempre uma atitude correta, uma atitude de temor, uma atitude reverencial, uma atitude de respeito, para que você mantenha sempre uma reverência diante daquilo que você está fazendo, tá certo? Então, começa primeiro aquela sensação de timidez, de temor, de medo até, porque você sobe ao púlpito e você tem ali 1000 olhos em cima de você, e as pessoas esperando algo de você. Aquilo é intimidador, mas não pode ser tão intimidador a ponto de você se desesperar e a ponto de você perder o fio da meada da sua mensagem. Por quê? Você tem que, mesmo olhando para essa situação em que as pessoas te intimidam, você tem que estar consciente de que aquilo que você foi fazer ali não é agradar essas pessoas. E aí veja só,
Se alguém sobe ao púlpito preocupado em agradar as pessoas, é o primeiro passo para dar tudo errado. Agora, quando ele sobe ao púlpito focado, dizendo: o meu papel aqui é entregar a mensagem de Deus, e a mensagem de Deus foi aquela que eu estudei. Agora, se Deus mudar a sua mensagem, você não estará seguro, porque o Espírito Santo de Deus vai te conduzir nessa mensagem na qual ele mudou. Já teve situações de eu preparar a mensagem e 5 minutos antes de eu pregar, a mensagem ser mudada. E assim, o Espírito Santo de Deus me chamar a atenção e mostrando capítulos e versículos. E eu ir lá e quando começar a pregar, tudo aquilo fazer sentido e se desenvolver de uma forma muito tranquila. Por quê? O Espírito Santo de Deus responsabiliza se ele muda a sua mensagem. Mas se a sua mensagem permanece, você está seguro em relação àquilo que você quer falar, desde que você tenha feito a lição de casa. Agora o problema é, a pessoa não faz a lição de casa, ela é aventureira, e quando a pessoa chama para pregar, que ela vai abrir um versículo aleatório e vai começar a construir em cima daquilo ali. Como que ela vai poder estar segura? Ela não vai estar. Ela vai começar a buscar diversas chances de encontrar uma resposta do público. Então ele vai começar uma mensagem de exortação, as pessoas não respondem. Ele muda a exortação para uma mensagem mais avivalista. Aí as pessoas começam a se empolgar. Pronto, ele vai nessa. Aí ele vai, abandona aquele versículo e começa a colocar outros versículos que não estavam relacionados àquele. Então ele muda a mensagem no meio do caminho, conforme que as pessoas querem. O que é isso? É um sofista, é um demagogo, é uma pessoa que prega o que o povo quer ouvir, não é uma pessoa que tem uma mensagem, não está em busca da verdade, ele está em busca daquilo que agrade. O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a razão dessa frase. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são para o que não são. O que ele está querendo dizer com isso? O que agradar a massa é o que serve. O que agradar o público é o que eu vou falar, é o que eu vou pregar. Agora, quando a pessoa está segura da sua mensagem, ele vai se intimidar com o povo, mas ele vai focar na sua mensagem. Aí ele vai começar a desenvolver, começar a trazer o assunto. Se tem um contexto histórico para esclarecer, ele vai primeiro dizer por que é importante ele esclarecer aquilo. Olha, eu vou falar sobre o texto de Neemias, só que em que contexto isso aconteceu? Aí você pesquisou, aconteceu em 485 a.C. O que estava ocorrendo na situação? Os judeus que haviam sido levados para o cativeiro agora estão voltando, em cumprimento à profecia. Então você vai esclarecer um pouco do contexto. Nesse momento, a resposta é um tanto fria. Por quê? Porque você está trazendo informações históricas. Então não é algo que traga uma ação, não é algo que traga uma alegria, não é algo que traga um ânimo, uma empolgação. É frio mesmo, é informação. Só que essa informação vai ser importante para contextualizar. Quando contextualizar, aí você pode entrar naquilo que é específico dentro da mensagem. Então você precisa ter essa segurança para você sustentar esse período, sustentar esse momento, falar de forma clara e passar então para a aplicação da mensagem. Quando começar a vir a aplicação da mensagem na vida das pessoas, aí você começa a ver uma conexão maior de você para com as pessoas que estão te ouvindo, né? Quando o pastor, o espaço agora, o pastor está querendo dar oportunidade também. A semana inteira eu não texto, jejuando, orando, Isso. mas às vezes na hora foge um pouco, porque normal. Tem muita prática, não tem uma habilidade como um pregador itinerante, um pastor já prega muito tempo, a gente sente a dificuldade nisso. Se você se focar no seu texto, eu vou no texto. Exatamente, aí você vai desenvolvendo o texto. Conforme você vai desenvolvendo, você vai se acalmando e vai ficando mais seguro, e o Espírito Santo de Deus vai te dando insights durante a pregação. Tem muita coisa que você fala durante a pregação que você não colocou no esboço, porque o Espírito Santo de Deus vai te dando na hora. Exatamente. Então, o primeiro momento, ele é denso, ele é frio, ele é difícil, mas você tem que ter a coragem, tem que ter o controle para ir desenvolvendo. Aí você vai, aperitivo, a primeira impressão é que fica, manter a postura, a segurança, apresentar a ideia central. Aí você vai colocar para as pessoas muito claro sobre o que você quer falar, tá certo?
vou falar sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então você fez a leitura, você vai começar a discutir agora acerca dessa mulher. Onde essa mulher estava? Longe da sua família. Ela estava em que situação? Situação de sofrimento. Imagine, quando você pega a situação da mulher e você fala para as pessoas, imagine você com um fluxo de sangue constante há mais de 12 anos. Você vai estar começando a conectar a mensagem que é uma mulher que viveu na época de Cristo com a situação da pessoa atual. Pronto, você vai estar começando a fazer com que a mensagem faça sentido para as pessoas hoje. As pessoas começam a se identificar com o personagem. Está fazendo linhas de conexão. E aí, com isso, você vai começar a trazer as pessoas para dentro da sua mensagem. Então, um aperitivo pode ser uma abertura com um pequeno testemunho, pode ser uma frase, pode ser alguma notícia, alguma coisa que desperte a atenção das pessoas. Com apresentar a ideia central, você está trazendo as pessoas para dentro daquilo que você quer pregar. Coisas que devem ser evitadas, ele dá vários conselhos, que eu vou colocar depois. Não se deixe vencer pelo medo, não perder o fio da meada, né? Como eliminar o medo, ele dá também alguns conselhos. E a proposição. Essa proposição é quando você já trouxe as pessoas para o seu tema, você vai começar a apresentar a resposta. Qual é o problema? Quando você traz a mensagem da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tinha uma doença grave que não encontrou para ela cura. Você apresentou um problema. A mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue, gastou todo o seu dinheiro e não encontrou solução. Esse é um problema. Como esse problema vai ser resolvido? Aí você fez uma ligação entre a mulher que tinha um fluxo de sangue e a situação das pessoas. A mulher tinha um fluxo de sangue. Eu só estou falando com pessoas que têm um fluxo de sangue contínuo? Não. Eu estou falando com pessoas que têm problemas insolúveis. Essa é a questão. Então, você está falando sobre uma pessoa real, um fato histórico real. Uma mulher na época de Cristo, no contexto da Judéia, que tinha um fluxo de sangue contínuo, que não encontrou solução para ele. Esse é o fato, esse é o problema. Relação entre o fato e as pessoas. Do mesmo modo como essa mulher tinha um problema que não encontrava solução, hoje você tem muitas pessoas que estão vivendo verdadeiros problemas solúveis. Pronto, você conectou com as pessoas. Aí você vai começar uma proposição. Como que essa mulher encontrou uma solução para ela? Será que essa mulher encontrou uma solução para o problema dela? Pronto, aí você abriu o caminho para o desenvolvimento da sua mensagem. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Essa mulher agiu depois que ouviu falar de Jesus. Essa mulher tocou na orla do manto de Jesus. Jesus parou a multidão. Jesus perguntou quem me toca. Jesus, conversando com a mulher, disse: vai em paz, filha, porque foste curada, a tua fé te salvou. Pronto, você encontrou várias divisões que podem ser desenvolvidas. Agora, quando a pessoa não se prepara, quando a pessoa não faz a lição de casa, a pessoa não faz o esboço, ela sai atropelando um monte de coisa que ela podia usar. Ela entrega o ouro logo no começo. Cada ponto desse é um desenvolvimento que você pode e deve dar. E você deve desenvolver e relacionar com a vida das pessoas. Cada ponto daquele vai falar especificamente com a situação das pessoas que estão ali. Desde que você tenha a calma, tá certo? E a dedicação para desenvolver cada um deles. Sabe o que eu acho mais interessante, é que depois da morte e ressurreição de Jesus, que já se passou 12 mil anos, isso tem trazido todos os dias, todas as semanas, todos os anos, né, a palavra de Deus sendo efetuada por pessoas diversas. Sim. Não muda, e Deus tem salvado vidas através da mesma. Aí a gente entende aquela questão da palavra ser nova cada dia. Nossa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz um entendimento diferenciado e ele também traz uma aplicação específica. Duas pessoas pregam a mesma mensagem e o Espírito Santo dá dois direcionamentos para aquela mensagem. É impressionante. É uma palavra viva. É uma unção que ultrapassa os tempos, porque quem tem... Você pega livro muito antigo, você vê que muitas das vezes, mesmo que a pessoa está falando coisas importantes, mas está desatualizado, está descontextualizado. Então,
foi importante no contexto dele. Mas você pega a Bíblia, você vê que ela sempre se aplica. Você pega os textos bíblicos e você encontra ali sempre aplicações para a situação de agora, a situação de hoje. Porque está acontecendo o que foi importante. Quando você trabalha essa questão da homilética, você está aperfeiçoando a sua estratégia para extrair o máximo da Bíblia. Como você pegar um diamante e você dar na mão de uma pessoa que não sabe lapidar. Então ele tem uma peça maravilhosa que é um diamante. Se ele tivesse o conhecimento e a técnica, ele poderia lapidar aquele diamante e valorizar a pedra. Mas quando você dá na mão de uma pessoa que não sabe trabalhar, ele vai tirar o mínimo possível. Você tem um diamante precioso nas mãos, mas ele não sabe usar, ele não sabe lapidar. Então, o diamante quando sai da terra é uma pedra bruta. Ele não é bonito quando sai da terra, ele é feio, ele é estranho, ele é sujo por causa da terra na qual ele está envolvido. Mas quando ele entrega na mão da pessoa que sabe lapidar, ele tira uma pedra extraordinária dali. Agora, quando você pega uma pessoa que não sabe, ela permanece bruta. Então, tem muitas pessoas que têm uma pedra preciosa nas mãos e não sabem usar. E assim, ela até entrega alguns aspectos, mas ela desperdiça muito, ela perde muitos aspectos da mensagem que ele não comunica, porque ele não sabe subdividir, não sabe esclarecer, não sabe desenvolver cada ponto daquele, não sabe relacionar com a vida das pessoas. E aí a mensagem até ela é importante, por quê? Porque é Bíblia. Só de ler a Bíblia já é extraordinário. Leu, fez a leitura, já estou ganhando com isso. Mas se ele soubesse desenvolver, a gente poderia extrair muito mais. Então essa é a questão da homilética. É extrair da Sagrada Escritura toda a riqueza, o máximo da riqueza que a gente conseguir extrair, porque toda não é possível, porque ela é muito profunda e muito rica. Mas é o máximo que a gente possa extrair, tá certo? Então vamos encerrar por aqui, né? Já é 9, né? Já é 8. Vamos encerrar por aqui.